Se você está esperando se sentir pronto, parabéns, você inventou a forma mais elegante de não fazer nada. Pronto não vem. Vem prazo, vem cobrança e vem ansiedade às 3 da manhã. Em 5 hábitos eu vou te ensinar a começar mesmo sem vontade, porque força de vontade é lenda urbana. Você está esperando se sentir pronto. Como se o seu cérebro fosse te mandar um e-mail. Olá, agora você tem confiança, foco e zero ansiedade. Pode começar. Não vai acontecer. Pronto não vem. O que vem é prazo, cobrança e aquela culpa que aparece do nada quando você abre o Instagram. E aqui está o problema. Você acha que precisa de clareza para agir. Mas a clareza não é o ponto de partida. Ela é o prêmio de consolação de quem começou. Você começa bagunçado. Começa feio. Começa sem saber direito. E é exatamente por isso que funciona. Porque quando você dá o primeiro passo, mesmo pequeno, seu cérebro para de tratar aquilo como ameaça. Ele pensa, então a gente está fazendo. E de repente, a resistência baixa. A ação puxa a clareza puxa a confiança. E a confiança vem depois que você prova, na prática, que consegue andar. Então hoje, não tenta começar perfeito. Começa possível. Abre, escreve, rabisca, monta o esqueleto. 1 minuto já serve. Porque esperar estar pronto é só procrastinação com maquiagem. E começar, mesmo errado, muda tudo. A tarefa parece grande demais. E quando ela parece grande demais, você não começa. Você evita. Você vai só dar uma olhadinha em outra coisa. E pronto. 2 horas depois você sabe tudo sobre uma treta que não muda sua vida em nada. Porque seu cérebro não trava por preguiça. Ele trava por ameaça. Isso é grande. Isso dá trabalho. Isso pode dar errado. Então ele faz o que faz de melhor. Te protege, te sabotando. A saída é ridícula. Justamente por isso funciona. Você não tenta fazer a tarefa. Você tenta fazer asterisco asterisco o menor pedaço possível asterisco asterisco dela. Não é escrever o trabalho. É abrir o arquivo. Não é estudar a matéria. É ler um parágrafo. Não é treinar. É colocar o tênis. Pequeno a ponto de dar vergonha. Porque vergonha significa que ficou fácil o suficiente para não assustar. E aí acontece a mágica sem glamour. 1 passo vira 2. 2 viram 5. E quando você percebe, já está dentro. Porque o objetivo não é inspiração. O cérebro não precisa de motivação para continuar. Ele só precisa perceber que você já começou. Então para de tentar ser herói. Seja esperto. Encolhe a tarefa até ela não ter mais como te intimidar. Porque pequeno não é pouco. Pequeno é o que destrava. E destravar é literalmente o começo de tudo. Você não procrastina porque é lento. Você procrastina porque quer que fique perfeito. E perfeito é uma armadilha deliciosa. Parece alto padrão. Mas na prática é só medo com diploma. Você diz, eu quero fazer bem. Só que seu cérebro traduz assim. Se eu fizer e ficar ruim, vão perceber que eu não sou tão bom quanto eu finjo. Aí você não começa. Porque se não começa, não falha. E se não falha, você mantém a ilusão intacta. Que lindo! Então aqui vai a regra mais ofensiva para quem é perfeccionista. Asterisco asterisco a primeira versão tem permissão para ser ruim. Asterisco asterisco. Sério. A primeira versão não existe para impressionar. Ela existe para existir. Porque o seu trabalho não nasce pronto. Ele nasce torto, feio, incompleto. E depois você melhora. Depois você revisa. Depois você lápida. Mas você só lápida o que já está na mesa. E é por isso que feito é mais poderoso que perfeito. Feito te dá material. Perfeito te dá paralisia. Então baixa o padrão de propósito. Escreve o rascunho lixo. Faz a versão vergonha. Entrega o esqueleto. Porque o perfeccionismo não é amor pela qualidade. É pavor de julgamento. E a cura é simples. Não tente começar brilhando. Comece existindo. O brilho vem depois. Você acha que o problema é você. Que te falta disciplina. Que você não tem foco. Mas olha o cenário. Você tenta trabalhar com o celular do lado. Notificação piscando. Aba do YouTube aberta. E a humanidade inteira competindo pela sua atenção.
Isso não é falta de força de vontade. Isso é desvantagem estrutural. A força de vontade é um recurso finito. Ela acaba. E quando acaba, seu cérebro escolhe o caminho mais fácil. Dopamina rápida, zero esforço, recompensa instantânea. Ou seja, distração. Então a solução não é ser mais forte. É asterisco asterisco ser mais esperto que o seu próprio impulso asterisco asterisco. Muda o ambiente antes de começar. Celular longe. Notificação off. Deixa só o que você precisa na sua frente. Abre o arquivo. Fecha o resto. Facilita o certo e dificulta o errado. Porque ambiente é um controle remoto. Se o fácil é se distrair, você vai se distrair. Se o fácil é trabalhar, você trabalha. E aqui vem a parte cínica. O seu eu motivado é raro. Mas o seu eu cansado aparece todo dia. Então monta um ambiente que funcione. Principalmente quando você está sem energia. Porque disciplina não é gritar eu consigo. Disciplina é tirar da frente tudo que te puxa pro fracasso. Você não precisa vencer a tentação. Você precisa parar de morar com ela. Você sabe qual é a parte mais perigosa de uma tarefa? Não é fazer. É asterisco asterisco começar asterisco asterisco. Porque a parte difícil fica crescendo na sua cabeça. Como se fosse um monstro. Você evita hoje, evita amanhã. E de repente aquilo virou um problema de vida. Aí você faz o que todo mundo faz. Começa pelas partes fáceis. Organiza, arruma, planeja, abre 1000 abas. E chama isso de produtividade. Só que é só fuga com maquiagem. Então aqui vai o golpe mais simples. Asterisco asterisco encosta na parte mais difícil primeiro. Asterisco asterisco. Mas calma, não é para terminar. É só por pouco tempo. 5 minutos. 10, no máximo. O suficiente para quebrar o gelo. O suficiente para mostrar pro seu cérebro. Não era um dragão, era só desconforto. Porque o medo odeia contato com a realidade. Ele vive de imaginação. Quando você toca a parte difícil, ela encolhe. E a resistência quebra. E o resto do trabalho fica ridiculamente mais leve. Não porque ficou fácil, mas porque o pior já não tá te olhando. Então não negocia com a ansiedade. Não faz aquecimento infinito. Não espera o clima. Começa pelo difícil. Asterisco asterisco só um pouco asterisco asterisco. Porque, ironicamente, o jeito mais rápido de aliviar a mente é fazer exatamente a parte que você mais evita. E pronto. Você acabou de ganhar 5 jeitos de parar de esperar o momento certo, porque ele não existe. O que existe é começar pequeno, começar feio e começar hoje. Agora faz um favor para sua versão futura. Escolhe asterisco asterisco um asterisco asterisco desses hábitos e comenta aqui embaixo qual você vai testar asterisco asterisco ainda hoje asterisco asterisco. Eu quero ver compromisso público. Sim, pressão social. A gente usa o que tem. E se isso aqui te ajudou nem que seja 1%, deixa o like, porque o algoritmo é um ser carente e vingativo. Se inscreve no canal para não sumir quando você finalmente decidir se organizar. E ativa o sininho, não por mágica, mas para você não depender da sua memória, que já provou que não dá para confiar. E manda esse vídeo para aquele amigo que vive dizendo: semana que vem eu começo. Porque ele não precisa de motivação. Ele precisa de um leve choque de realidade. A gente se vê no próximo. E lembra, pronto não vem, mas o prazo vem.